pauta de minha falação aqui anterior, mas que é um assunto recorrente. Lá no Alto Nossa Senhora da Vitória, os serviços da prefeitura não chegam. Não chega o serviço de transporte coletivo, não chega a coleta de lixo diária e, para não falar de médica, etc. Aquela população tem que amontoar o lixo domiciliar, vereador Jamil, junto de uma caixa d'água e junto de uma quadra com campo de futebol, onde eles fazem lá a recreação deles. E isso vai se amontoando, mas não se amontoa por um dia ou uma semana, se amontoa por meses a fio. Agora imagine, Vossas Excelências, morar num bairro em que o lixo doméstico fica depositado no ambiente aonde as crianças, os jovens e adolescentes praticam esporte. Mais do que isso, uma caixa d'água que serve para a distribuição de água para aquela comunidade. E aquilo fica se perpetuando. Mas como esse governo que está aí já trata o cidadão da cidade dividido, né, amigo escuta, em cidadão de primeira e de segunda categoria, e aí esse cidadão, Roberto, que mora na periferia da cidade, é um cidadão considerado por esse prefeito um cidadão de segunda categoria. Esse cidadão não tem direito aos serviços diários da prefeitura, apesar de ser um contribuinte, apesar de ser um cidadão, apesar de ter a prefeitura a obrigação inclusive de começar com os serviços pela periferia, onde ele é ausente. Esse cidadão não tem encontrado na sociedade para as suas reclamações. Aí eu fico imaginando, se no bairro onde eu moro, na Cidade Nova, a nossa coleta domiciliar, o nosso lixo doméstico fosse depositado ali nas imediações de qualquer terreno, essa situação não se perduraria por 24 horas, mas na periferia, lá no alto, Nossa Senhora da Vitória, aquele cidadão que ajudou a nos eleger, aquele cidadão que ajudou a eleger o prefeito, esse cidadão pode o lixo ficar, Jamil, por uma semana, 2, 3 e um mês. Isso é um absurdo. E eu tenho que recorrer, enquanto vereador, e cobrar da prefeitura um serviço básico. O princípio comezinho de uma prefeitura, que é limpar a cidade, recolher o resíduo sólido das comunidades, amigo vereador Aldemir. E aqui recebo, e hoje recebi no meu gabinete, morador, novamente dizendo: olha, Alisson, naquele momento que você fez a denúncia, a prefeitura foi e tirou o lixo, mas agora, desde a eleição, desde o dia 2, desde o dia 5 de outubro, que esse serviço foi suspenso. Isso é um absurdo, e eu fico triste ao constatar que essa turma que está aí continua tratando a população de Ilhéus com esse desdém que nós, enquanto oposição, denunciamos aqui ao longo dos 4 anos. Situações incríveis, como Castelo Novo ter médico 2 vezes por semana no governo passado, e no primeiro mês, não foi no segundo nem no terceiro, foi no primeiro mês que esse prefeito que está aí tomou posse, ele simplesmente tirou médico e enfermeira do posto médico de Castelo Novo. Tomou uma surra. Lá foi o distrito de maior votação do prefeito eleito Marão. 52% a votação de Marão. Foi 400 e poucos votos a 100. Numa demonstração clara de que a população não aceita mais esse tipo de tratamento. Que nós, que o governo que venceu as eleições, que Marão que venceu as eleições, possa tirar uma lição disso. Um prefeito que recebeu
4 oportunidades do povo de Ilhéus de governar essa cidade, de melhorar a vida do cidadão, da cidadã, e depois do final, e ao final desses mandatos, o prefeito se despede da prefeitura com uma rejeição de mais de 80%, uma reprovação de seu governo de mais de 80%, um absurdo. O seu candidato teve uma votação inexpressiva, foram pouco mais de 15 mil votos. Um prefeito que se intitula experiente, amigo vereador Nino, vereador Juarez, um prefeito que diz que sabe tudo, que acumulou experiência e que acabam com Ilhéus, e quando acabam com Ilhéus, chamam ele para consertar Ilhéus. Ele conserta Ilhéus dessa forma. Depois de 4 longos mandatos de prefeito, ele sai com a rejeição das maiores, um resultado eleitoral pífio nas eleições. E como ele gosta muito do comparativo, ele gosta de comparar e passou 4 anos pronunciando o nome do prefeito, do ex-prefeito Nilton. O ex-prefeito Nilton está aposentado em casa, não quer mexer com política, ao contrário dele, que só faz fazer política. O prefeito Nilton, na eleição passada, teve um candidato, apoiou um candidato à sua reeleição, a candidata Carmelita. A candidata Carmelita, que foi candidata de Nilton, e que ele tanto foi para a rua, o prefeito que está aí, dizer que ela era candidata de Nilton, e não foi só candidata de Nilton, foi minha candidata, foi candidata de Roland, foi candidata de Lucas, foi candidata de Marão, foi candidata de Ângela, foi candidata de muita gente. O resultado eleitoral foi negativo, perdemos a eleição, mas não passamos a vergonha que ele passou. O prefeito que ele diz que foi um prefeito ruim, não saiu com a rejeição que ele saiu. Tanto sim que a eleição de Carmelita, a votação de Carmelita foram 29 mil votos, mais que o dobro do candidato dele, Cacá, nessas eleições. Um fiasco o seu governo. Mas ele tem uma capacidade de fazer coisas em Ilhéus que só ele tem essa capacidade. E a nossa sociedade perde a capacidade de se indignar com certas coisas. E vou citar algumas delas. A nossa Secretaria de Turismo foi entregue a pessoas que eu conheço, que são do mundo político, mas Ilhéus e o setor turístico não conhecem. Esse setor da administração, tanto o turismo quanto a cultura, foram entregues a titulares, não estou falando da pessoa e do caráter, mas a titulares que eram extraterrestres para os ilhéenses. Ninguém conhece o secretário de turismo em Ilhéus, ninguém conhece o secretário de cultura de Ilhéus, ninguém conhece. Mas o prefeito de Ilhéus, contra toda a tradição do nosso município, colocam pessoas de outros, um de Salvador, outro de Itabuna, pessoas que não tinham uma convivência em nosso município. Ele não fez absolutamente nada em gestão, e Ilhéus perdeu a capacidade de se indignar. Foi assim que ele governou, pegou as secretarias todas para ele, para as pessoas ligadas a ele, aquela turma ali da curriola, e não participou a sua administração, a população de Ilhéus. Nunca colocou temas importantes para a discussão de Ilhéus. Nunca, absolutamente. Tem dificuldade de governar as claras, tem dificuldade com a transparência, tem dificuldade com a participação. Aparelhou os conselhos, quase que todos os conselhos aparelhados, para que só fossem fontes homologadoras da vontade do executivo. Foi por isso que ele governou com muita tranquilidade, porque aparelhou setores que eram setores eminentemente da voz da população de Ilhéus livre, não fez com que essa liberdade fosse maculada e desses conselhos saísse só a homologação para as suas atitudes tomadas dentro de
gabinetes. Foi isso que o prefeito fez durante 4 anos. A população de Ilhéus se indignou, mas se indignou no dia da eleição. 4 anos depois, perdemos essa capacidade de mudar esse jogo. Capacidade que tivemos quando caçamos o ex-prefeito Valderico, que só ficou e só exerceu 50% do seu mandato, porque esta casa, com apoiamento popular, fez o seu papel de fiscalizador e, diante de um crime cometido, de responsabilidade, avocou para si as suas prerrogativas. É uma redundância, mas não avocou as suas prerrogativas, exerceu as suas prerrogativas, melhor colocando, e afastou o prefeito, abreviou aquele mandato que colocou a cidade de pernas para o ar. Mas não foi o caso nessa eleição. O prefeito que está aí navegou em mar de almirante, voou em céu de brigadeiro, e a nossa sociedade chico-ilhéense perdeu. A concluir, vereador. Como que anestesiada, agradeço, Nery, os 3 minutos. Vereador Nerival concede 3 minutos. Como se recebesse uma anestesia, calou-se. O Legislativo fez o seu papel de apêndice do Executivo. Esse foi o motivo desta casa ter renovado tanto. Esse foi o motivo da pouca votação dos vereadores. Esta casa se posicionou como um apêndice do Executivo. Essa casa funcionou como uma secretaria de assuntos legislativos. Essa é a verdade histórica. Essa casa podia muito mais. Essa casa poderia ter dado a transparência que este governo não deu. Esta casa podia ter trazido para aqui temas que não foram debatidos e que foram colocados goela abaixo da população ilhéense, sem prévia discussão, sem a sua opinião, sem o seu conselho, sequer sem o direito a espernear. Vimos aqui uma sindicalista ter cesseado o seu direito de fala. O vereador que aqui proibiu que sindicalista histórica, representando classe importante, não pudesse fazer a fala na casa dela, na casa do povo, na casa que é o parlamento. O parlamento vem do italiano de falar, de debater. Esta casa calou-se e calou muitos que aqui vieram para falar. Foi esse o papel que essa casa fez para que esses 4 anos pudessem ser passados da forma bege que foi passado. Perdemos a capacidade de nos indignarmos. Fico alegre quando os ventos sopram e trazem para aqui uma galeria, mesmo de maneira muito rápida, trazem para aqui para a galeria estudantes protestando contra a PEC do fim do mundo, contra a PEC do golpe, contra a PEC que quer dividir e separar novamente pobres de ricos. É a PEC que quer formar a Casa Grande e Senzala. Essa é a PEC que quer formar a Casa Grande e Senzala. Não tenho dúvida disso. É a disputa de classe. Nossos inimigos estão no poder. Internalizem isso. Temos que lutar e tirá-los. Eles vão às últimas consequências. Eles vão acabar com o 13º. Eles vão acabar com férias remuneradas. Eles vão acabar com tudo. E já estão dando o caminho. Inclusive dizendo que tem uma pesquisa feita pelo IBGE que o brasileiro, se pudesse, gostaria de trabalhar mais. Um absurdo. O brasileiro que trabalha 44 horas semanais, ele trabalha 8 horas por dia. Ele deve gastar pelo menos mais 1 hora de condução nos locais menos problemáticos. Ele gasta 10 horas. E aí o governo atual disse que o brasileiro gostaria de trabalhar mais. Quando é e que horas é que ele quer trabalhar? Se ele já trabalha 8 e fica mais 2 no transporte coletivo. A concluir, vereador. Querem aposentar. 5 minutos do vereador Lucas Paiva. Agradeço, vereador Lucas Paiva. Quando
quando a gente brigava aqui e dizia que era importante lutarmos contra o golpe, nós éramos rotulados de petistas, de alienados, que tínhamos uma boquinha no governo, e outros tantos diziam que isso não dizia respeito a nenhum de nós, que isso era uma briga em Brasília. Golpe dado, sob o silêncio de muitos e o aplauso da maioria, nós começamos a vida real, a vida real. E o que acontece em Brasília, em bater aqui, na casa de cada um, do rico e do pobre, do ex-rico coronel, que fez o FIES para botar o filho que não passou na faculdade particular para estudar numa faculdade pública, fazendo medicina, e com recurso do FIES, que ele tanto recriminava, que ele tanto lutou contra, ele agora acabou. Ele tem que gastar R$6.000 de mensalidade numa faculdade particular de medicina. Sabe o que ele fez? Ele pegou a panela que ele batia e colocou lá, debaixo da pia. E o golpe atingiu ele. Eu quero ver o que é que ele vai bater. Eu quero ver como é que ele vai sair na rua. Se é vestido de verde e amarelo, se é vestido de vermelho, se é de roxo. E o que é que ele vai botar em cada faixa que ele colocou, dizendo fora Dilma, e que esse Brasil era um Brasil que distribuía dinheiro, Bolsa Família, para gente preguiçosa. Não é não. Esse é um Brasil que mudou. Eu sou político que recebo muito voto na zona rural unida. E vi na zona rural o progresso. Filho de trabalhador rural, Ciro, andava nu. A mãe fazia. Não tinha mais o dinheiro da semana. Você chegava na beira do rio, não tinha uma vaga para você jogar a sua vara de pescar, porque as mães estavam todas na beira do rio, procurando proteína para misturar com a farinha, para esperar o sábado, o dinheiro do pagamento. Isso mudou, esse país não está mais assim. Esse trabalhador continua na zona rural, mas ele tem televisão, ele tem dignidade. O filho dele não pode mais trabalhar na lavoura, porque a legislação que avançou não permite o trabalho infantil. O Brasil avançou, a turma tem direito a bens de consumo. Os meninos não andam mais nus, Roberto, eles têm dignidade. A turma do interior, os filhos não podiam acompanhar os pais porque não tinham roupa para descer domingo acompanhando os pais. Como o domingo da feira, a sua distração, a distração da família. Foi esse país que nós vimos melhorar. Foi esse país que nós vimos ter sua renda, a sua riqueza dividida. Luz no campo. Luz para todos. Luz no campo. Era um projetinho deste tamanho, feito por Fernando Henrique. Luz para todos é luz para todos. Aonde tiver uma casa tem que ser alcançada. E você vai para o interior e vê todos os barracos com energia. E só uma mãe de família sabe o que é deixar de cozinhar todos os dias, porque não tinha uma geladeira, por falta de energia elétrica, e ter que fazer comida todos os dias. Nós sabemos a importância do que é a energia no campo e na casa do trabalhador. Esse país eu não quero ver retroceder. E esse país só não vai retroceder se a gente continuar na luta, reconhecendo que o que nós sofremos foi um golpe, que esse governo que está aí não é legítimo, que esse governo que está aí não é fruto da vontade popular, que quem está no poder perdeu as eleições e quem perde as eleições aguarda novas eleições para voltar a ocupar os seus espaços, e não através de um golpe sujo, raso, e que atende interesses única e exclusivamente das poucas famílias que acumularam riqueza nesse país e que mandam através das redes de televisão e do poderio econômico que tem. Tem muito pobre no meio de protesto de rico, reverberando palavras de ordem de rico, se achando
se achando rico, se achando empresário, se achando que o governo Temer é o governo da classe média, o governo Temer é o governo do trabalhador. Temer é o inimigo do trabalhador. Temer quer tirar o couro do trabalhador. E é isso que nós estamos vendo através dessa PEC. A concluir, vereador. Desmontar, senhor presidente, desmontar o Estado social. É isso que eles querem. Eles acham que saúde é despesa. Eles 5 acham minutos, que... vereador Lucas. Eu agradeço, vereador Lucas. Eles acham que a educação é despesa. O prefeito daqui atual não constrói uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, porque ele diz que custa muito caro para a prefeitura. E o que é custar caro? Tratar de pessoas requer recursos. Não é caro nem é barato, é o necessário. E as pessoas não podem esperar essa economia melhorar para que tenham seus anseios atendidos. Nós ouvimos isso na ditadura militar. A máxima do ministro da economia da época era dizer: precisamos encher o bolo, fazer que o bolo cresça para depois dividir esse bolo. Mas enquanto batia a glace do bolo, enquanto fazia e esperava o bolo no forno, Nery, a barriga do pobre não esperava. O aluno da pré-escola virava adolescente. As pessoas saíam do ensino fundamental e do segundo grau sem opções. Pobre, em Ilhéus em especial, só tinha uma: os que gostavam de estudar, os que podiam estudar, só tinham uma opção: fazer contabilidade e parar no ensino médio, porque a única faculdade pública que nós tínhamos era a faculdade Federal da Bahia, que o campo mais próximo de Ilhéus era em Cruz das Almas, para aqueles que faziam agronomia. Fora disso, em Salvador, qual é o pai, o trabalhador, que consegue colocar um filho em Salvador, com as despesas de Salvador? A faculdade é pública, mas precisava de uma casa para morar, precisava se alimentar, precisava se locomover. Não tinham essa opção. Era esse o nosso passado. Avançamos e devemos continuar avançando mais. E o que está em jogo, Nery, é fazer o bolo na medida que você vai fazendo e dividindo. Não dá para parar. Escuta, é trocar o pneu do carro com o carro andando. Nós não podemos abrir mão de programas sociais. Nós não podemos abrir mão daquilo que foi um avanço para setores menos favorecidos da nossa sociedade, sob nenhum pretexto, e em especial sobre esse pretexto tolo que fundamenta a aprovação da PEC, de que o Brasil precisa de fazer ajustes, que o Brasil precisa fechar a torneira, que faça uma auditoria na dívida, que vá taxar grandes fortunas, que vá criar impostos para aqueles que podem pagar, mas que jamais possam lançar mão, que jamais possam descer um degrau naqueles poucos avanços que a nossa nação conseguiu dentro desse jogo perverso de que é o capitalismo. Nós já vimos aonde e sabemos quem mais sofre com o abandono da saúde, com a falta de recursos na saúde, com a falta de recursos na educação. Nós sabemos quem são os atingidos diretamente, independente de qualquer partido e de qualquer coloração partidária, de qualquer bandeira ideológica conservadora, de esquerda, centro, seja lá qual for. Temos que encarar essa PEC como um caminho equivocado, como uma conta apresentada a quem pode menos, como uma conta apresentada sem outra alternativa, como uma conta apresentada sem discutir com a sociedade. A sociedade não sabe o quanto vai perder
numa única votação que acontecerá em qualquer noite dessas, porque o presidente já tratou de lotear o Brasil para garantir as aprovações que ele necessita para diminuir o que, segundo ele, é um custo Brasil, mas não é um custo Brasil. É uma necessidade que a nossa sociedade exige, que é dividir as nossas riquezas para aqueles que tiveram sempre, desde o descobrimento, à margem da distribuição delas. Desde o dia em que aqui pisou o primeiro português, nós não dividimos o lucro do pau-brasil, nós não dividimos o lucro dos diamantes de Minas Gerais, do ouro de Minas Gerais, nós não dividimos com ele. Vimos todos eles, essas riquezas, atravessar o Oceano Atlântico e a nós nada ficar. Hoje é diferente, não temos mais as naus atravessando e trazendo e levando escravos, mas a turma da Casa Grande está no poder. A turma do chicote, a turma do açoite nos governam, e que esse governo seja passageiro, e que esse governo não nos deixe sequela, que esse governo sirva para que a nossa capacidade de indignação aflore e que se tenha um movimento capaz de colocar no governo desta nação alguém legitimado com o voto popular, seja ele de que coloração partidária, mas o respeito ao resultado sagrado das urnas é um princípio da nossa Constituição, que está sendo rasgada, vilipendiada, atropelada, apagada a todo momento. Não queremos nosso país caminhando e demonstrando ao mundo que somos uma democracia fragilizada por conta do poder econômico que a turma da Casa Grande ainda exerce em nossa nação. Faço esse desabafo já em final de meu mandato. 20 anos passei por esta casa. A concluir, vereador. Concluindo, não só tratando das questões locais, mas tentando trazer para aqui debates importantes, nacionais e estaduais, porque o vereador tem que ter e não imaginar que ele não tem, que ele está fora do mundo, ele está antenado e linkado com o que acontece no mundo e no país. Isso é uma cidade como Ilhéus, uma Câmara de Vereadores como Ilhéus, no debate esse tipo de assunto, onde serão debatidos esses assuntos, se não em espaços como esse. Ao longo desses 20 anos, procurei, sempre tive lado, sempre me posicionei muito claramente na minha vida, do ponto de vista político, e faço esse registro aqui, motivado e emocionado, inclusive, com a chegada desses estudantes que se rebelam e que mostram que têm a capacidade de ir para as ruas tentar reverter o que vai ser um caos. Obrigado, senhor presidente, ao senhor pela tolerância, aos vereadores Nery, já encerrando já, obrigado, escuta, vereador Nery, vereador escuta, vereador Lucas, pela cessão do tempo. Concedida a palavra.